Olá a todos, eu sou o professor Chico e hoje nosso objetivo é discutir o movimento uniforme. Mais especificamente, vamos discutir dentro do movimento uniforme como se dá a construção da função horária do espaço. Paralelamente, vamos caracterizar o movimento uniforme. Quando que o movimento pode ser dito uniforme? Quais são as características desse movimento? Quando você olha para o movimento e diz que ele é uniforme, que características ele tem de ter para ser classificado como tal? O primeiro passo é, se o movimento é uniforme, tem uma grandeza que se mantém constante. Essa grandeza que é mantida constante é a velocidade, ou seja, em um movimento dito uniforme, o valor da velocidade é sempre constante, ou seja, a velocidade em cada instante tem sempre o mesmo valor. Então, primeira característica, o movimento é dito uniforme quando a velocidade ela é constante. Ou seja, dizer que a velocidade é constante é dizer que o valor da velocidade é sempre o mesmo. Para que haja movimento, a velocidade tem de ser um valor diferente de zero. Então, a velocidade tem de ser constante, porém diferente de zero. Se a velocidade ela não muda de valor, se o valor da velocidade é sempre o mesmo, a grandeza que mede a variação de velocidade, ela tem que ser zero. Essa grandeza é a aceleração. Ou seja, no movimento dito uniforme, eu não tenho aceleração. É uma outra característica desse movimento. Então, no movimento uniforme, afirmo que a aceleração é igual a zero. Ou seja, no movimento uniforme, não há aceleração. Uma característica importante, talvez a mais importante de todas, é se a velocidade é constante, ou seja, se em todos os instantes a velocidade tem o mesmo valor, o valor da velocidade instantânea coincide com a velocidade média no percurso. Ou seja, quando o movimento é dito uniforme, a velocidade média no percurso coincide com a velocidade em cada instante. Ou seja, no movimento uniforme, eu posso calcular a velocidade instantânea da mesma forma como calculamos a velocidade média. Ou seja, no movimento dito uniforme, a velocidade instantânea pode ser calculada como sendo ΔS sobre ΔT. Essa informação é das mais importantes, ou seja, se o movimento é uniforme, o valor da velocidade em cada instante, a velocidade instantânea, coincide com a velocidade média no percurso. É a partir dessa informação que a gente constrói a função horária do espaço. Mas como assim? Observem bem que, se eu afirmo para vocês que, por um lado, a velocidade instantânea ela coincide com a velocidade média, se ela é igual a ΔS dividido por ΔT, quem é a variação do espaço? A variação do espaço é uma grandeza que só depende da onde o corpo sai, posição final, e aonde o corpo chega, posição inicial. E quem é a variação do tempo? É o instante final menos um instante inicial. Só que, por conveniência, na medida do tempo, é muito mais fácil considerar que o tempo inicial é igual a zero. Ou seja, o carro partiu e eu começo a medir o tempo a partir do zero. Cronômetro zerado no início do movimento. Então, por conveniência, consideraremos o tempo inicial como sendo zero. Simplesmente porque é mais fácil. De tal forma que, se você pega essa expressão, multiplica em cruz, o que é que você chega? S menos S0 igual a velocidade vezes o tempo. Daqui você tira que S é igual a S0 mais velocidade vezes o tempo. Ou seja, essa é a equação horária do espaço. Mas por que equação horária? A equação dita horária quer dizer que tem uma grandeza que está variando com o tempo. Essa equação horária do espaço mostra como é que o espaço varia com o tempo em um movimento dito uniforme. Então, no movimento dito uniforme, o espaço varia com o tempo, obedecendo uma equação do primeiro grau. E essa equação do primeiro grau ressalta aquilo que falamos. Se a velocidade é dita constante,
o espaço aumenta linearmente com o tempo. Em tempos iguais, o espaço aumenta valores iguais. Isso é uma característica do movimento uniforme. Tempos iguais, o espaço aumenta valores iguais. Ou seja, quando chegamos na equação horária que mostra como é que o espaço está variando com o tempo, isso fica muito claro. Então, é importante ressaltar que nessa equação horária do espaço, espaço e tempo, que aqui estão, são as suas variáveis. É uma função que relaciona o espaço com o tempo. Dado o tempo, eu acho espaço. Observem que para construir a função horária, eu preciso de duas informações. A posição que ele saiu e a velocidade com que ele saiu. Se eu sei aonde ele sai e com que velocidade ele sai, eu sei descrever em qualquer tempo qual é a sua posição. Essa foi a dica de hoje. Muito obrigado a todos e até a próxima aula.